Agradeço a presença de todo mundo nessa primeira live técnica que nós estamos fazendo aqui na Leme Fértil, com o objetivo de trazer alguns conhecimentos e compartilhar experiências com toda a nossa equipe, com os nossos clientes, com os nossos parceiros. Como o tempo é curto, né? Final de semana chegando, final do dia, a gente vai conversar aí mais ou menos uns 30, 40 minutos, então eu gostaria de pedir a todos também que deixassem as perguntas, quem tiver pergunta, para o final da apresentação, tá? Que assim a gente consegue ser mais dinâmico e não enrolar muito. E aí eu me comprometo também, se não der tempo de responder alguma pergunta, vocês podem me encaminhar as perguntas através da equipe técnica da Leme Fértil, podem ligar diretamente aqui, a gente conversa pessoalmente, por e-mail, por WhatsApp, tá bom, pessoal? Então, vamos começar aqui a apresentação. Bom, como eu falei, né, meu nome é Mário, eu sou coordenador de nutrição vegetal da Leme Fértil. Aqui embaixo já está meu e-mail, mas depois a gente está à disposição por outros canais de comunicação e através da equipe técnica, tá, pessoal? Eu vou começar rapidamente falando sobre a Leme Fértil, porque acredito que aqui na região de Leme, Pirassununga, Pinhal, todo mundo nos conhece. A empresa foi fundada há mais de 3 décadas atrás, né? Mas como a empresa está crescendo, a gente abriu loja em Limeira, estamos já com equipe trabalhando na região de Araraquara, já prestes para abrir loja em Araraquara. Eu sei que talvez tenha algumas pessoas que ainda não nos conheçam, tá? Então, falando rapidamente, a Leme Fértil tem a matriz aqui em Leme. A empresa foi fundada há mais de 30 anos atrás pelo Denis Carvalho. Em 2004, o filho do Denis, também Denis, o Denis Carvalho Filho, assumiu a gestão da empresa, já há 16 anos à frente da gestão da empresa. Hoje, a empresa conta com 7 lojas, mais de 60 colaboradores, sendo que são mais de 32 agrônomos e técnicos agrícolas, levando conhecimento e assistência técnica a mais de 2.500 produtores na nossa região aqui em São Paulo, tá? E uma novidade que o Denis pediu para falar, em breve a 8ª loja em Ibitinga, ainda esse ano, tá, pessoal? E também começar agradecendo aqui os nossos parceiros na área de nutrição vegetal, principalmente agradecer o pessoal da Vitia, da Yara, da Timac, da Fênix e da Nova Source, a nossa mais nova parceira nesse segmento, principalmente pensando em fisiologia de plantas. E o assunto hoje não vai ser defensivo, controle de pragas, mas enfatizar, até para quem ainda não nos conhece, muito prazer, a Leme Fértil hoje é o maior distribuidor Syngenta do estado de São Paulo, fora as cooperativas, né, como canal. Então, Syngenta é o nosso grande parceiro de defensivos e a nossa equipe está aí preparadíssima para posicionar os melhores defensivos do mercado para os senhores também. Já que nós vamos falar de citros, né? Vamos começar com uma rápida introdução aqui. Nem introdução, né? Só falar da importância dos citros. Por que a gente está conversando sobre citros hoje? Porque citros é muito importante, né? No estado de São Paulo, são mais de 450 mil hectares. São mais de 350 municípios citrícolas no estado de São Paulo. E não por coincidência são os municípios do interior que têm o maior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, do interior de São Paulo e, consecutivamente, do Brasil, né? São mais de 12 mil fazendas produtoras de citros, gera mais de 200 mil empregos e isso gera para o Brasil um PIB de mais de 6 bilhões e meio de dólares. Ou seja, citros é muito importante para o Brasil e principalmente para o estado de São Paulo. O Brasil é responsável por mais de 34% da produção de laranja do mundo inteiro. E na exportação de suco de laranja, nós somos o primeiro país do mundo disparadamente. O Brasil é responsável por 76% da exportação de suco de laranja. E aqui um
um gráfico que esboça claramente uma grande oportunidade desse ano. Até queria agradecer meu amigo Maurício, da BioSoja, que me enviou esse gráfico para enriquecer a apresentação, mostrando a oportunidade que algumas crises geram, né? Então, infelizmente, a gente está passando por um momento terrível aí da civilização humana, essa pandemia de corona, mas olha o que isso causou no setor citrícola no mundo. Nós vínhamos, acompanha aqui a linha azul, essa sinalizada por essa pequena seta. O Brasil, em 2020, até fevereiro, vinha com menor... O Brasil não, desculpa, o mundo vinha no menor consumo de suco de laranja dos últimos 5 anos. E olha o que aconteceu em fevereiro, em função dessa pandemia desse vírus. O consumo de suco disparou e passou a ser o maior consumo de suco de laranja dos últimos anos. Então, isso nos traz uma grande oportunidade, né? Porque isso vai abaixar os estoques de suco mundial e, consecutivamente, a tendência é que nós tenhamos bons preços de laranja esse ano, né? Tanto para a indústria, aqui no caso, e quando a indústria sobe, tira a fruta do mercado e, consecutivamente, faz com que a fruta de mesa acompanhe o aumento do preço, né? Então, 2020, safra 2021, já começa com um excelente indicativo comercial. Agora sim, entrando aqui na cultura, vamos começar a falar rapidamente sobre as principais variedades de citros. Acho que todo mundo sabe, né, que as principais variedades de citros do Brasil é a pera, a Valência, a Natal e a Ramley. Essas 4 variedades juntas correspondem a 90% de toda a laranja plantada no Brasil. E depois vem a lima, a Bahia, a baiania, a vestim, folha murcha, as tangerinas, os limões, a lima ácida, a Tahiti. Mas se eu vou falar de nutrição e fisiologia, por que eu estou falando de variedade, né? Perder tempo? Não. Porque as diferentes variedades, por ser diferentes, elas têm diferenças. Diferentes características nutricionais e fisiológicas. Então, isso daqui é muito importante para quando a gente for calibrar o nosso trato cultural, a nossa adubação, o nosso planejamento nutricional, entender se eu estou fazendo isso em qual pomar de laranja, se é numa pera, numa valência, numa lima, certo? E aqui, só para exemplificar, alguns exemplos do que eu acabei de falar. A valência, ela precisa de menos potássio que a pera. A lima, a Bahia e a baianinha são extremamente exigentes em cálcio. Todo citros é exigente em cálcio, mas essas 3 variedades aqui exigem mais ainda. A vestim precisa de mais cobre do que as outras variedades. E a pera precisa de mais o quê? Só para resumir, ela precisa um pouco mais de tudo, tá? Para ser uma pera de alta produtividade. Mais zinco, mais boro, mais nitrogênio, mais fósforo, certo? E será que isso acompanha também o mesmo raciocínio para os porta-enxerto? Sim, acompanha o mesmo raciocínio. Vamos só lembrar que o limão-cravo ainda é a maior quantidade de porta-enxerto do Brasil. E, como eu falei, diferentes variedades, diferentes características nutricionais, né? Então, aqui um fato importante que eu acredito que a maioria saiba, né? O citromelo swingo, hoje muito plantado, principalmente em áreas irrigadas, ele é mais exigente em nitrogênio, potássio e boro. E aí uma dica de nutrição, toda planta muito exigente em potássio, naturalmente ela é mais exigente em boro também, tá, galera? Quem tem pomar aí em Cleópatra, lembrar que Cleópatra é mais exigente em fósforo, pode colocar pelo menos 20% a mais de fósforo na Cleópatra, que ela responde em produtividade, tá, pessoal? E aí, falando de todas as plantas citrícolas, todas as laranjas, aí falando um pouco da importância do que vai produzir a laranja. No passado eu falava muito disso, no passado quando eu trabalhava ainda na área de produção, e eu escutava gente falando assim, vocês ficam aí falando de folha. Eu não sou produtor de chá, eu produzo fruto.
Mas vamos lá. E quem que produz o fruto? No fundo, em última instância, é a folha. Então, a gente sabe, através da literatura, que a gente precisa de aproximadamente de 1,2 a 2,3 metros quadrados de folha para produzir 1 quilo de fruta. Isso fica muito fácil de entender através dessas duas fotos aqui. Qual dessas duas plantas que é mais produtiva? Sem dúvida nenhuma, é a planta da direita, né? Que tem uma densidade foliar muito maior, então ela vai interceptar muito mais raios solares. Tendo água disponível, temperatura e nutrientes, ela vai fazer muito mais fotossíntese e vai sobrar mais fotoassimilados para essa planta crescer, enraizar, se desenvolver, vegetar, florar, segurar frutos e crescer esses frutos, né? Então, sempre lembrar da importância da área foliar para a gente atingir altas produtividades de fruta. Entrando aqui para a gente começar a falar um pouco mais aplicadamente, mas só lembrando, a conversa é rápida como tem que ser, então não vamos nos prender a tabelas. A tabela está disponível para todo mundo, então só vamos falar das importâncias, né? Então aqui o quanto que uma caixa de fruta de laranja extrai de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, zinco, molibdênio, boro. Mas aqui eu queria chamar a atenção logo de cara para 3 nutrientes. E por que eu vou chamar a atenção desses nutrientes? Por causa de uma frase que eu gosto muito de um grande pesquisador de citros, que é o professor Quágio. E uma vez eu ouvi uma frase dessa num curso de citricultura, e o professor falou: a chave que liga a produção dos citros é nitrogênio, cálcio e boro. Então, o que eu quero dizer com isso? E o que o Quágio quer dizer com isso? Nitrogênio, cálcio e boro é mais importante que os outros nutrientes para citros? Não. Mas todo nutriente é importante, né? A gente vai ver isso mais para frente. Só que sempre que eu pensar a minha adubação, o meu planejamento nutricional, eu sempre tenho que repensar o meu nitrogênio, o meu cálcio e o meu boro. Porque esses 3 elementos, eles vão me assegurar o quê? A produtividade? Não. Ele vai me assegurar a alta produtividade. Em 2020, ou melhor, eu acho que lá em 2010 já não tinha mais espaço para produtores de baixa produtividade, né? Esses produtores de baixa produtividade erradicaram seus talhões e viraram cana há mais de 10 anos. Há 10 anos atrás ainda se falava em pomar produtivo de 25, 30 toneladas de fruta por hectare. Isso se tornou inviável há muito tempo, né? Então, hoje, tudo que a gente vai discutir é pensando em alta produtividade. Porque produzir, todo mundo produz, né? Então, pensando no planejamento nutricional, e lembrando, tá, pessoal, frases importantes que eu gosto sempre de repetir, nutrição só se faz com planejamento, tá? E o planejamento nutricional de qualquer lavoura inicia-se pelo começo. Qual que é o começo? É uma boa análise de solo. Então, só lembrando, né, usar a ferramenta adequada, em pomar de laranja, andar em zigue-zague, coletar as subamostras, mais ou menos 60% das subamostras na pingadeira, na projeção da copa, 20% das subamostras dentro da copa e 20% das subamostras na entrelinha, lá no meio da rua mesmo, tá? Porque eu quero que minhas raízes cresçam até lá. Então eu faço essa coleta, misturo e aí sim eu tenho uma amostra homogênea que realmente vai me mostrar como que está a fertilidade daquele meu hectare produtivo de laranja. Lembrando que a análise de solo de 0 a 20, o ideal é todo ano, de 20 a 40, se possível, a cada 2 ou 3 anos, para a gente enxergar o perfil do solo, principalmente cálcio, enxofre e alumínio. Isso é muito importante para eu manter o aprofundamento do sistema radicular do meu pomar, que vai me evitar vários problemas, inclusive relacionados a estresse. Ok? Feito uma boa análise de solo, os boletins de recomendação estão aí.
Não vamos nos prender nas tabelas de recomendação, mas o importante é consultá-las. Então, aqui para plantio, né? E aqui para fruta, para pomar em produção. Sendo que temos algumas diferenças, né? Para a fruta de mesa e para a fruta de indústria, né? Lembrando que a fruta de mesa é sempre mais exigente, eu preciso calibrar um pouco melhor alguns nutrientes para ter uma casca bonita. E feita uma boa análise de solo, usando os boletins técnicos para fazer a recomendação de adubação do ano, então eu já tenho a quantidade de nutrientes a ser aplicado. Então a próxima pergunta é: aonde aplicar esse nutriente? Isso daqui parece uma bobeira, mas é um capricho. E um capricho, uma vez alguém me disse que é um adubo que é de graça, tá, pessoal? Então vamos caprichar. Caprichar não custa nada e dá resultado. A faixa de adubação, ela é para nitrogênio e potássio, 1/3 para fora da projeção da copa e 2/3 para dentro da copa. Acredito que até aí todo mundo saiba, né? Todo mundo faz assim. Mas o que eu vejo bastante é que o fósforo vai de arrasto no NK, e aí não se segue a melhor técnica possível, que é de se aplicar o fósforo 2/3 para fora da copa e 1/3 para dentro da copa. Existe uma explicação muito simples para isso. Nitrogênio e potássio são de alta mobilidade no solo. Fósforo é de baixíssima mobilidade no solo. Então, eu preciso aplicar ele um pouco para fora da projeção da copa, pois as raízes novas, após o inverno, elas vão crescendo e elas têm que encontrar esse elemento. E aí, através do processo de difusão, ocorrer a absorção. Então, meus amigos, esse mero detalhe aumenta a minha eficiência da minha adubação fosfatada. E já que a gente está falando de fósforo via solo, que não é o principal tema dessa apresentação, mas é importante salientar que a adubação de fósforo, claro que ela pode ser feita ao longo do ano, na primavera e verão, sem problema nenhum, mas o melhor é fazer toda a adubação fosfatada no final do verão, no início do outono. Isso mesmo, lá em fevereiro, março, abril. E por que isso, meus amigos? Porque qual que é o galho que solta a flor no final do inverno, no começo da primavera? São os galhos que foram formados na primavera e verão do ano anterior. E esses galhos, eles vão começar a ficar maduro no início do outono. E por que é isso importante? Porque são esses galhos que foram gerados na primavera e verão, que ficam maduros no outono, que vão ter divisão celular e formar as gemas que vão soltar flor na próxima primavera. Então, eu preciso garantir um aporte de fósforo para essa planta ter energia, e quanto mais energia ela tiver, mais confortável ela vai se sentir para gerar mais gemas florais, que vão se transformar em flor na próxima safra. Então, uma dica, meus amigos, muito importante é essa. Quem puder fazer, ou quem já faz, né? Muito bom, isso daí não é novidade, eu acredito. Fazer a adubação fosfatada numa única aplicação no final do verão, início do outono. E aí, se possível, usar fontes nobres de fósforo, né? Citros gera uma fruta nobre. Uma laranja é considerada entre os 5 melhores alimentos do mundo. Beleza? Mais adiante, falando ainda do nosso planejamento nutricional, eu fiz análise de solo, já tenho a quantidade de adubo, já sei onde adubar, já adubei, e agora, no próximo safra, é importante a gente fazer a análise foliar, que a análise foliar é a prova dos 9, é para ver se a minha adubação foi eficiente, se a planta realmente atingiu os níveis que eu quero. E assim como a análise de solo, a coleta de solo tem técnica, a coleta da análise foliar
também é muito importante que seja feita nos ramos corretos, para eu ter padrões a serem seguidos corretamente, tá? Então, lembrando, rapidamente, coletar a terceira, a quarta folha, isso daí no fevereiro, março, né? Principalmente no mês de março, onde eu tenho um fruto novo, mais ou menos do tamanho de uma bolinha de ping-pong, em galhos novos, coletar a terceira e a quarta folha após o fruto, tá? Essa é a folha alvo. É em cima dessa folha que os boletins de interpretação de análise foliar foram gerados. Então, se eu coletar a folha errada, eu vou ter uma análise errada e eu vou fazer uma interpretação errada. Logo, meu planejamento da próxima safra não vai ser tão bom. Beleza? Falando em interpretação de análise foliar, né? Aqui uma tabela só para exemplificar isso. E, novamente, chamando a atenção para o nitrogênio, para o cálcio e para o boro. Certo? Flores com deficiência de nitrogênio e de cálcio abortam 100%, galera. Então, não dá para brincar com esses nutrientes, tá? E olha aí por quê. Aqui agradecer também ao colega, o Lucas Guimarães da Iara. Obrigado, Lucas, por me enviar esse slide aqui, que ele exemplifica muito a importância do cálcio nos citros, né? Então, notem nessas fotos, a foto da esquerda é uma planta com deficiência de cálcio, a parede do xilema muito fina. E já as fotos de microscopia eletrônica aqui do centro e da direita, um aporte correto de cálcio, aqui no caso uma pesquisa feita com nitrabor, que é um adubo nitrogenado que não acidifica o solo e que tem bastante cálcio, cálcio 100% solúvel, muito diferente do cálcio do calcário. O cálcio do calcário é muito pouco solúvel. E aqui mostrando a eficiência do produto e mostrando o que acontece dentro da planta. A planta, ela aumenta a espessura da sua parede celular e com isso ela se torna mais eficiente no seu crescimento. Ela se torna mais eficiente em tudo. Certo? No crescimento da raiz, no crescimento do caule, do galho, da folha, da flor e do fruto. Ou seja, por isso que é importante cálcio para eu ter alta produtividade. Aqui só chamar a atenção, tá, meus amigos? Rapidamente, só para terminar essa parte da apresentação, o Boletim 100, ele teve algumas melhorias nos últimos anos, tá? E algumas coisas que ainda não aparecem, mas que produtores de fruta de mesa, eu acredito que já usam. Na hora de interpretar a correção do solo, para a fruta de mesa, principalmente, não usar o V% de 70%, usar 80%, principalmente para Lima, Bahia e Baianinha. Lembrando que essas três variedades são extremamente exigentes em cálcio. E mais uma correção aqui do Boletim 100, boro até 1 miligrama no solo é baixo, tá, pessoal? No Boletim 100, como ele não foi reeditado ainda, a não ser nas publicações online, ainda aparece, até 0,4 é médio, 0,6 é bom. Não, isso daí está errado, tá, pessoal? Boro no solo é bom acima de 1 miligrama por decímetro cúbico. Isso não é detalhe, tá, meus amigos? É isso que leva a um pomar ser mais produtivo ou simplesmente ficar na média. Aqui na parte de absorção, relembrando também que o fruto dos citros, ele extrai mais cálcio do que potássio até ele alisar a casca. Ou seja, até o tamanho de uma bola de ping-pong, mais ou menos, o fruto extrai mais cálcio do que potássio. Porque nesse momento ainda está tendo divisão celular. Do momento que o fruto começa a alisar a casca para frente, aí isso inverte e a planta começa a absorver mais potássio do que cálcio. Então, isso nos faz também entender
a necessidade de adubar o pomar com cálcio, da florada até o ping-pong, tá? É uma estratégia muito interessante que vai agregar muita qualidade ao fruto, além de peso de fruto, tá? Consecutivamente, aumento de produtividade. Aqui uma foto, uma cortesia do professor Ciro Rosolém, também para demonstrar a importância do boro dentro das plantas. Olhem aqui essa foto, parece um monte de caninho. Isso aqui é um monte de caninho mesmo. Isso daqui são vasos xilemáticos. E os vasos da direita, todos retorcidos e com umas bolinhas dentro entupindo, são vasos com deficiência de boro. E olhem aqui da esquerda, os vasos muito melhor construídos e sem obstrução. São vasos que têm um bom aporte, uma boa nutrição de boro. Ou seja, a hora que eu precisar que passe seiva por esses canos para encher o fruto, onde que vai encher melhor o fruto? Onde os canos, onde os vasos, o xilema e o floema estão melhor construídos, né? Daí a importância do boro para pegamento de flor e para enchimento de todos os frutos que existem. Aqui no caso, principalmente citros. O boro, ele junta os pectatos de cálcio e ele que forma a parede celular dos vasos circulatórios das plantas. Certo? Falando bastante de nitrogênio, cálcio e boro, mas enfatizar a lei do mínimo, né? Todo nutriente é importante e não adianta estar cheio de nitrogênio, fósforo e potássio se tiver faltando um nutriente, seja ele qual for, eu não vou atingir o máxima produtividade possível. Daí a importância do planejamento nutricional e pensar todos os nutrientes, tá, pessoal? E aí, vem o nosso amiguinho aqui, produtor, e aí, pensando, né, eu fiz a calagem, eu plantei bem meu pomar, faço análise de solo, adubo bem, pulverizo bem, mas minha produção, minha produtividade não chega a 60 toneladas por hectare, Mário. O que pode estar acontecendo? Bom, vamos lá. Se não for problema genético, se não for problema climático, se não for problema de pragas e doenças, provavelmente algum problema relacionado ao estresse vegetal. E essa palavra está muito em moda, né? Todo mundo fala estresse, 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 todo mundo está estressado, até as plantas estão estressadas ultimamente. O que é realmente o estresse vegetal? Então, por definição, o estresse vegetal é um fator externo que exerce uma influência desvantajosa para as plantas. Certo? E já que a gente está falando de estresse, a gente tem que entender o seguinte: toda planta ela tem um teto produtivo muito mais alto, que é o potencial genético, muito mais alto do que a gente consegue atingir em condições naturais. E por que nunca se atinge o potencial genético produtivo de uma planta a campo? Porque a campo toda a planta passa por estresse todo dia. E esse estresse é que vai limitar a sua produção, certo? E já que eu estou falando de estresse, eu preciso entender que existe plantas diferentes de outras plantas, né? E aí eu preciso me situar e entender de qual planta que eu estou falando. E o que é mais importante para nós nesse momento é diferenciar as plantas que têm sistema fotossintético classificado como C3 ou classificado como C4. Eu não vou entrar nesse tema porque ele é mais profundo, mas só para demonstrar que as plantas C4 elas têm estruturas anatômicas dentro da folha que protegem o sistema fotossintético, tornando ela mais eficiente no processo fotossintético. Ela consegue manter a fotossíntese em momentos estressantes onde uma planta C3 não consegue manter o processo fotossintético. E quais são esses principais fatores estressantes e a diferença de uma planta C3 e uma planta C4? Eu vou chamar a atenção aqui só para um que todo mundo conhece,
que é a temperatura. Então, planta C3, a temperatura ótima é de 20 a 25. E aí já, claro, os citros, né? É uma planta C3. E os citros, na literatura, a gente encontra que a temperatura ótima para ele vai até 30 graus. Então, podemos considerar para citros uma temperatura ideal de 20 a 30 graus. Já uma planta C4 vai de 30 a 45. Então, enquanto uma já está com o estômago fechado, respirando, gastando energia para sobreviver e já parou o processo fotossintético, a outra está vivendo livre, leve, solto e produzindo. Aqui, só para exemplificar isso de forma bem mais simplificada, aqui na esquerda, né, temos um exemplo de uma planta C3, a laranja, e à direita, uma planta C4, a cana-de-açúcar. E aí, a pergunta é simples, qual das duas estressa mais? Se a gente pegar só pela temperatura, todo mundo sabe que um pé de laranja, ele se estressa muito mais rápido do que uma plantação de cana, né? Justamente por ser uma planta C3. Mas, tudo bem, Mário. Falamos de nutrição, falamos de um pouquinho sobre estresse vegetal, mas e daí? O que nós, como técnico do setor, o que nós, como produtores de laranja, podemos fazer para diminuir o estresse? Até porque eu acredito que a grande maioria já faz um bom tratamento nutricional do pomar, né? Então aí, meus amigos, eu vou começar apresentando uma inovação, um produto que ganhou o prêmio de produto mais inovador no Congresso de Fisiologia Vegetal de 2017 aqui no Brasil. Um produto da nossa parceira, a Nova Source, que eu acredito que muitos de vocês já conheçam, né? Que é o Surround. O que é o Surround? O Surround, fazendo uma analogia bem simples, mas bem realista também, ele é um protetor solar para plantas. E aqui, realmente, um protetor solar com tecnologia que realmente vai funcionar sem atrapalhar a planta. Pelo contrário, vai ajudar a planta, certo? Vamos só entender por que precisa de um protetor solar, né? Porque os raios ultravioleta, eles causam danos na estrutura externa da célula. No caso das plantas, ele degrada a clorofila. E os raios ultravioleta, os infravermelhos, eles destroem estruturas internas, ele destrói células. E isso é igual. Isso é igual para o ser humano também, né? Fica na praia, um branquelo que nem eu, sem protetor solar, num dia de 35 graus, que de noite eu tenho que ir para o hospital. Isso é estresse animal. Quando eu passo um protetor solar lá, eu fico de boa na praia o dia inteiro. E na planta, onde que isso pode nos ajudar a ser mais produtivo? Vamos lá, a gente não falou que citros é uma planta C3 e a temperatura ideal é até 30 graus? Então, o que acontece numa florada? E eu acredito que todo citricultor já viu isso várias vezes. Chega lá em setembro, um calor absurdo, aborto de flor, aborto de chumbinho. Acima de 32 graus, começa a abortar a flor. E acima de 36 graus, aí ninguém segura, meus amigos. Derruba a flor a dar com pau. Ou seja, cai a produtividade. E aí que o Surround pode e vai nos ajudar bastante. Notem aqui nessa foto, à esquerda, uma planta aplicada Surround, ela está branca, como ela deve ficar, totalmente protegida dos raios ultravioleta e infravermelho. Ou seja, essa planta vai manter a temperatura dela ideal e diminuir o aborto floral. Olhem esse trabalho aqui. Aqui à esquerda
tem uma folha não tratada com surround e à direita uma folha tratada com surround. Olha a diferença de temperatura dessas folhas. Essa folha da esquerda sem surround, a temperatura dela chegou a 39 graus. E a planta com surround manteve 26 graus, a sua temperatura ideal para manter o processo fotossintético. Então, nesse caso, se for num momento de florada, seja de citros ou café, ou qual a planta que for, a planta vai estar confortável para segurar mais a florada. Certo? E qual que é a recomendação de surround? Claro que isso daqui pode ter ajustes. Nossa equipe está capacitada e a equipe da Nova Source nos apoia nesse acompanhamento técnico a campo, mas a grosso modo, nunca vai ser longe disso, 2 aplicações na florada com aproximadamente 2% do volume de cauda, ou seja, aproximadamente 40 quilos para 2.000 litros de água, certo? O surround ele já é muito conhecido para diminuir a queimadura dos frutos, né? Também conhecida como plaqueamento, que aqui ó, é a destruição da célula quando o fruto é novinho, quando ele está do tamanho de um chumbinho, de uma azeitona. Os raios infravermelho destruíram essas células e causaram essas lesões irreversíveis, que vão fazer com que esse fruto perca totalmente o valor econômico para a fruta de mesa, né? E o surround já é bem desenvolvido nesse segmento, o pessoal já conhece, já sabe o tanto que esse produto é eficiente, né? Para proteger os frutos, para não acontecer essas queimaduras e manter a qualidade de casca. Porque quem usa simplesmente cal vai perceber que a casca não fica tão bonita, por mais que às vezes ela não queime. Mas um é como passar barro e o outro é como passar protetor solar comprado na farmácia, certo? E aqui, para proteção do fruto, né, do chumbinho até o enchimento do fruto, de 3 a 4 aplicações de surround. A primeira aplicação sempre com 3% do volume de cauda e as outras aplicações com aproximadamente 2% do volume de cauda, certo? Muito importante isso, principalmente para quem tem murcote, tá, pessoal? Principalmente para quem tem pomar novo, que o fruto não tem proteção da folha e aí ele torra. Aqui é um trabalho comparando o surround com outros produtos e uma testemunha, né? A cor azulzinho do fruto demonstra que o fruto está fresquinho. E as cores vermelhas demonstram que esse fruto está com uma temperatura muito alta, já propiciando a queimadura desse fruto. Um trabalho muito interessante que o pessoal da Nova Source, o nosso amigo Zé Mário, trouxe para nós. A empresa investe muito em pesquisa e uma coisa nova que eles já estão pesquisando há vários anos é um efeito secundário do surround na repelência de insetos sugadores, tá, meu amigo? Então, no caso dos citros, ele ajuda a repelir o psilídeo. E aqui várias pesquisas nos Estados Unidos, Israel, China, comprovando isso, inclusive já com pesquisas aqui no Brasil também, inclusive na bela cidade de Pirangi, onde eu sou nascido, né? E olha aqui por que isso atrapalha tantos insetos. Aqui a perninha de um ácaro com surround. Veja essas partículas aí nas suas articulações, imagina o tanto que isso incomoda um bichinho. É como a gente rolar na areia da praia, ficar cheio de areia na virilha e depois querer sair correndo. Não vai conseguir, né? Vai assar tudo, você fica incomodado. Além da planta, quando tem a aplicação do surround, ela fica branca. Todo inseto ele segue seu instinto e o instinto do inseto é procurar uma planta verde. Então, só da planta estar branca já desorienta os insetos sugadores. Certo? Então vamos mais para frente, meus amigos, que o tempo é curto. Eu gostaria de apresentar para vocês um produto nutricional, um produto que nós da Leme Fértil temos muito carinho por ter sido a primeira revenda do estado de São Paulo a desenvolver esse produto em citros. E o que é o Corona Plant Max? O Corona, ele é um coquetel de micronutrientes balanceado para citros.
ele tem um alto teor de energia para a planta e um complexo orgânico que garante a alta eficiência desses nutrientes para a planta, certo? Esse produto veio para facilitar a vida de todos os citricultores, e vocês vão ver por quê. E vão ver também os resultados dele ao longo de quase 2 décadas. Só chamar a atenção aqui, né, para a literatura, que diz que menos de 10% dos nutrientes à base de sais, ou seja, sulfato de zinco, sulfato de manganês, menos de 10% é absorvido e menos de 1% é transportado. No caso do corona, as pesquisas mostram que a absorção passa 90%. E aí, o mais importante do que saber o que tem o produto é saber o que o produto faz, né? E aqui um dos primeiros trabalhos de corona, feito pela Lemifert, em parceria com a Timac, aqui na região de Pirassununga. Vejam aqui um pomar à esquerda com corona e o pomar à direita com tratamento convencional. Aqui, esse braço aqui é meu, há 14 anos atrás. Olha o tamanho desse ramo vegetativo. O ramo com corona do tamanho do meu antebraço e o ramo com sais do tamanho da minha mão. Qual desses ramos que vai ser mais produtivo? Qual desses ramos que vai fazer mais fotossíntese e encher mais o fruto? Aqui está a resposta. Aqui em Pirassununga, em 2011, na Fazenda Boa Vista, mostrando a mesma quantidade de fruto, apenas com a aplicação de corona do lado direito e com sais convencional do lado esquerdo, mostrando como um pomar melhor enfolhado produz mais e enche mais os seus frutos, né? Aqui um trabalho recente de 2020 da Mariana da Timac, junto com a Itália, nossa consultora aqui da Lemifert, no pomar do Juninho Mudinucci, aqui em Mogi Guaçu, trabalho fresquinho. Essas fotos têm 2, 3 meses, mostrando aqui à esquerda, antes de aplicar o corona, e à direita, 3 meses após 3 aplicações de corona. Olha como esse pomar está demonstrando, e olha só a área foliar dele. Isso sim produz laranja de qualidade, né, pessoal? E aí eu falo, por que o corona veio para ajudar a simplificar a vida do produtor? Vocês repararam na dose do produto? Mais para frente eu vou esmiuçar isso. Só mostrando os trabalhos, né? A mesma foto aqui da Itália e da Mariana. Agradecer também ao Juninho Mudinucci por liberar esse belo trabalho que foi feito na fazenda dele, mostrando a eficiência do corona. E aqui vem o posicionamento do corona. De 3 a 6 aplicação, de 1 a 2 kg por hectare, ou seja, de 6 a 8 kg por hectare ano. Com 6 a 8 kg por hectare ano, meus amigos, vocês vão aplicar todo o micronutriente que um pomar de laranja de alta produtividade precisa. Diferentemente de quem trabalha com sais, que para fazer o mesmo trabalho, normalmente ele vai utilizar em torno de 100 kg de sais por hectare por ano. Isso traz muita praticidade, certo? Aqui, um melhor exemplo disso que eu estou falando, aqui uma área conduzida pela Alexandra, consultora aqui da Lemifert, num pomar de propriedade do seu Antônio Palhares, na fazenda Parreira, em Leme, um pomar de 18 anos. Olha que maravilha que é esse pomar. Esse pomar, ano passado, meus amigos, ele produziu 125 toneladas de fruto por hectare. 125 toneladas de fruto por hectare. 100% vendido para a mesa. E um detalhe que comprova a eficiência do corona. Há 8 anos que esse pomar só usa corona. A única fonte de micronutrientes desse pomar via folha é corona. E esse pomar está produzindo 125 toneladas por hectare. Então, demonstrando numa linha do tempo, né? Mostrando a eficiência do produto, o trabalho se iniciou lá
em 2005, né? Olha lá a foto do Fernando, consultor da Leme Fértil de Pirassununga, já mostrando o trabalho com o Corona. Naquele ano, a Leme Fértil vendeu 6 toneladas. Em 2011, nós vendemos 24 toneladas. E nesse ano de 2020, nós caminhamos para vender 40 toneladas do Corona. Em função, é claro, da sua eficiência e praticidade. Eu botei esse slide aqui para mostrar que a importância de ter bons produtos é tão importante quanto ter uma boa prestação de serviço. Aqui uma foto da Alexandra, né, demonstrando a nossa filosofia da Leme Fértil, que há mais de 30 anos aposta sempre na parceria com os nossos clientes e na assistência técnica. E também gostaria de agradecer muito o seu Antônio Palhares por ter liberado a gente demonstrar essa beleza de pomar e essa beleza de trabalho realizada na fazenda dele em parceria com a gente, né, em parceria com a Alexandra. E já indo para o final da apresentação, não querendo ficar chato, um último produto muito interessante que vem demonstrando muitos resultados aqui na região para citros, o Fertilíder Elite. O que é o Fertilíder Elite? Só para resumir, quem tiver dúvidas, depois estão às ordens. É um produto à base de fito-hormônios, anti-estresse e nutrientes minerais com um único propósito: aumentar o BRICS dos frutos. E para que é importante aumentar o BRICS dos frutos? Quem tem contrato aí com algumas indústrias chega a receber mais por caixa, né? E muitas vezes eu consigo antecipar uma colheita de fruta de mesa. Então, como eu sempre gosto de dizer, mais importante do que saber o que tem no produto é saber o que o produto faz. E o que o produto faz? Ele rapidamente acelera a produção de sólidos solúveis dentro da planta, derrubando a acidez, aumentando o recho do fruto. E aqui, mais um trabalho de campo que comprova a eficiência do Fertilíder Elite, um trabalho feito pela RTC da Timac, aqui na região, junto com a Alexandra, na fazenda do seu Antônio Palhares, mostrando o tanto que 2 aplicações de 1 litro de Elite, num intervalo de 60 dias, acelerou, na verdade, a coloração da casca, aumentou o BRICS em quase 1 ponto, isso é bastante, tá, pessoal? E, consecutivamente, ainda aumentou o peso do fruto. Isso é eficiência, correto? Então, só para exemplificar, nós temos uma gama muito maior de produtos para atender toda e qualquer necessidade nutricional, seja do nutriente mais simples ao foliar, ao bioestimulante mais tecnológico do mercado. Nossa preocupação é sempre prestar uma boa assistência técnica junto com nossos parceiros e trazer eficiência e produtividade para os nossos clientes. Acredito que meu tempo está se acabando. Fica aberto a perguntas. Eu gostaria de agradecer a parceria de todos, da Yara, da Timac, da BioSoja, da Vitia, da Fênix, dos nossos consultores, da Nova Source, mas principalmente do senhor citricultor. O meu obrigado em nome da Leme Fértil.